Olá, que Tudo bom que bem, deu Rafa? certo. Tudo bem, e você, Renata? Tudo jóia. Deixa eu dar boa noite para todo mundo que nos acompanha. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Mamãe Beça, esse espaço reservado para a gente falar de maternidade, de amamentação, de uma forma simples, prática. Hoje eu tenho a presença da Rafaela Schreck, né? Minha mais nova amiga. O bom desses negócios de live é que eu tô conhecendo muita gente bacana, entendeu? E tá Ah, que sendo ótimo. muito gostoso isso, de verdade. Quem me passou o contato da Rafaela foi a Fernanda Batista, que esteve aqui com a gente ontem, Isso. né? Que fez o relato da experiência dela de Foi amamentação. ótima a live, Não, a Fê é uma graça, é uma pessoa maravilhosa que eu tenho o prazer de ter como verdade. amiga. E foi Nós ótimo todas, né? ela passar esse contato, né, agora da Rafa, para a gente poder fazer esse papo de hoje que é tão legal, né? Então, primeiramente, eu vou apresentar a Rafaela para quem ainda não conhece, né? A Rafaela, ela é enfermeira obstétrica e ela é mestre Isso, e doutoranda em enfermagem pela Escola de Enfermagem da UFMG, né? Que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Falei certinho? isso, certinho, é isso mesmo, Renata. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço tão bacana, né? Que traz conteúdo de qualidade, com embasamento teórico, científico. Então, para mim é um prazer, agradeço novamente a professora Fernanda Batista, uma querida, e que fez esse contato. Ah, isso é muito, muito, muito bom. Então, primeiramente, vamos colocar para quem nos assiste, né, que não é da área de saúde, principalmente as mães que estão aí nos assistindo, que eu acho que é uma boa parte, né, são gestantes ou mães de bebezinhos pequenos e que não necessariamente são da área de saúde. Então, assim, o que exatamente é essa externo-gestação? Olha, primeiramente, eu acho importante a gente abordar esse tema, né, Renata? Porque, como a própria Fernanda Batista disse ontem, às vezes a gente se prepara para várias coisas depois do parto, né? No parto, com a chegada do bebê, o enxoval, né? O quartinho do bebê, mas tem conhecimentos que são importantes e que ajudam muito nessa fase de transição, tanto para a mãe quanto para o bebê. E eu acho que a esterogestação é um desses temas importantes. Como o próprio nome diz, né? Esterogestação quer dizer gestação fora do útero, né? Gestação extrauterina. Que algumas Esse pessoas chamam termo, de ele quarto trimestre da gestação. exatamente, exatamente, o quarto trimestre da gravidez, né? E esse tema, essa teoria, ele surgiu junto com vários estudos recentes a respeito, né, do desenvolvimento evolucionista psicológico, das relações afetivas e físicas, né, entre os progenitores e os seus descendentes, ou seja, entre os pais e os filhos. E nesse contexto desses estudos científicos, surgiu a teoria da esterogestação, que é de um antropólogo humanista inglês, que tem o nome de Ashley Montagu, e ele traz para a gente os pressupostos dessa teoria, que falam muito dessa relação da raça com o desenvolvimento humano. Uhum. Apesar de ter sido esse antropólogo inglês que criou a teoria ela ficou mais famosa foi com um pediatra americano, né, que é o Harvey Krepp, acho que é assim que se pronuncia, que foi autor de vários vídeos, inclusive de um célebre livro, né, que é o chamado Bebê Mais Feliz do Mundo, né, o Bebê Mais Feliz do Pedaço. E nesse Uhum. livro ele popularizou muito a esterogestação com os princípios práticos dessa teoria, que basicamente vai falar dessa evolução da raça e do nosso desenvolvimento humano. Então, segundo essa teoria, assim, o nascimento dos bebezinhos humanos, né, dos recém-nascidos, é um nascimento prematuro, que ocorre muitas vezes antes do tempo de maturação física e neurológica do bebê. E quando a gente compara, por exemplo, com os filhotes de outros mamíferos, a gente vê, né, que o nosso É filhote da nítido nossa isso, espécie é. é nítido, né? Ele não nasce com uma capacidade motora evoluída, ele necessita, né, dos próximos 12 meses de desenvolvimento para ele alcançar uma autonomia física, uma autonomia psicológica, cognitiva. E isso seria pelo fato de que se o nosso cérebro nascesse, né, do tamanho que a gente necessita para ter todas essas capacidades,
o perímetro cefálico, né, a cabecinha do bebê, não passaria pela pelve materna. Sim. Então, é uma condição de adaptação, uma condição de desenvolvimento, né, da nossa espécie, que por isso os bebezinhos, eles nascem o que a gente considera ainda tipo imaturo ainda. Isso. E nos próximos, segundo a teoria, né, da esterogestação, nos próximos 3 meses, como você já bem disse, né, o 4º trimestre da gravidez, que seria essa fase de continuidade da maturação do bebê. Então, é o que a gente fala muito da esterogestação, é continuidade e transição. Então, continuidade do desenvolvimento físico, do desenvolvimento psíquico, né, cognitivo desse bebezinho, e a fase de transição da vida intrauterina para a vida extrauterina. E então, é uma fase teoria... que as mães às vezes acham um momento mais difícil, né? Porque o bebê ainda não está adaptado para a vida fora do útero, ele ainda está ali sentindo saudade, um pouco de falta do que era, né? Exatamente. E a mãe ainda está aprendendo como é que lida, a mãe e a família toda, né? Ainda está aprendendo como é que funciona aquele bebezinho, porque os bebezinhos são diferentes um do outro. Se você tiver 10 filhos, são 10 experiências diferentes, né? Exatamente. É a fase assim, de transição maior, né? Tanto para o bebê quanto para a mãe. Como você disse, cada bebê é único. Então, seja mãe de primeira viagem, de segunda ou terceira, sempre é uma experiência desafiadora esses 3 primeiros meses, né? Normalmente é a fase em que a gente tem acompanhado também de uma maturidade intestinal do bebezinho. Então, é o período que a gente tem as cólicas, muitas vezes mais intensas. É a fase de adaptação com a amamentação, né? Então, e de reconhecimento entre mãe e feto. Ou seja, é o desafio, né? É o desafio. Comentaram aqui que é a fase, né? A Fernanda comentou que é a fase que a mãe quer pedir demissão do cargo, né? E é uma fase bem desafiadora porque passado mesmo. Esses 3 meses, a gente percebe que a dupla mãe e bebê começa a funcionar com muito mais facilidade. Esses 3 primeiros meses é a adaptação mesmo, para todo mundo, né? Isso, exatamente. Inclusive para estabelecer o vínculo, né? A importância desses 3 meses para estabelecer o vínculo entre mãe e filho. Essa teoria nós vamos mostrar daqui a pouco, conversar mais a respeito sobre as partes práticas dela. E o importante é que são muitas ações que são protetivas, por exemplo, da depressão pós-parto, né? Porque é o período que a gente estabelece melhor esse vínculo. Então, é a fase, às vezes, que surge um baby blues, né? Surge uma depressão puerperal. Então, é uma fase que a mãe precisa de apoio e um pouco de conhecimento, né? Nunca é demais, sempre ajuda e facilita nessa hora. Ah, isso é verdade. E como que, por exemplo, os pais podem tentar reproduzir elementos dessa vida intrauterina para acalmar esse bebê? Como é que seria isso? Pois é, então como a gente tem esse período grande de adaptação do bebê, nesses 3 primeiros meses, é o período que o bebezinho vai sentir falta mesmo do útero, né? É como se ele ainda necessitasse do útero para completar o desenvolvimento dele. Então, ele ou para se sentir seguro, talvez. Exatamente, sentir seguro, sentir o calor, né, da parede uterina que ele estava acostumado, o barulhinho que ele escutava o tempo todo, né, do fluxo sanguíneo no cordão umbilical, o barulho dos próprios movimentos peristálticos, né, do intestino da mãe. Então, esse era o ambiente que ele estava acostumado, escuro, quentinho, sem muitos ruídos. E essa fase, como ele ainda está completando o seu desenvolvimento, ele necessita um pouco da reprodução desse ambiente intrauterino no ambiente externo. Inclusive, é o que o pediatra americano vai falar para a gente, que é um ambiente saudável, né? Para o recém-nascido, seria esse ambiente de reprodução da vida uterina. E aí existem vários recursos que a gente pode utilizar para isso. Antes, eu acho que é bom a gente falar qual que é o efeito, né, Renata, disso? Ah, sim, claro. O efeito importante disso é porque quando a gente reproduz essas condições intrauterinas, a gente acaba trazendo um reflexo neurológico do bebê, que é o efeito calmante. Então, nesse efeito calmante, a gente consegue com que o bebê, por exemplo, consiga se organizar,
melhorar crises de choro. Durante as crises de cólica, né, a gente pode aplicar essas estratégias da teoria da esterogestação que ajuda o bebezinho a ficar mais calmo, mais seguro e mais tranquilo nesse ambiente. Ah, isso é bom mesmo. Então, os pais vão tentar replicar esses elementos da vida intrauterina, né, para tentar acalmar. E quais os métodos? Como é que eles poderiam tentar fazer isso? Né? Os pais estão lá com o bebezinho com menos de 3 meses. Como que eles vão fazer? Na prática, como é que eles vão tentar acalmar esse bebezinho fazendo isso? Pela teoria, né, quando a gente... São 5 S's, né, no inglês. Quando a gente traduz para o português, aí nós vamos ter as 5 estratégias para a reprodução desse ambiente intrauterino. Um deles seria a questão do limitar, né, do abraço, da gente embrulhar bem firme esse bebezinho. Então, como a gente já conversou, quando o bebê estava lá dentro do útero, ele estava envolvido pela parede uterina. À medida que o bebê vai completando o seu crescimento, aquele espaço vai ficando cada vez mais apertadinho, né? Então, aquele bebê ele acaba acostumando com um ambiente limitado. Quando ele nasce, é tudo muito, muito amplo, né? Então, o bebezinho, ele sente falta de ter um pouco mais desse limite, de ficar com os membros mais contidos. E, além disso, tem muito reflexo, né? O bebê recém-nascido tem muito reflexo do Moro, que a gente fala que é o reflexo do abraço. E esse reflexo, ele mostra pra gente uma maturidade neurológica desse bebê, mas muitas vezes acaba desorganizando. Então, o bebê é como se tomasse um susto mesmo, né? Ah, isso Então, é bem comum. As mães relatam muito essa questão do meu bebê estava quietinho, de repente ele se assustou ou ouviu alguma coisa e se assustou muito, e chora muito quando ele se assusta, e chora não é? muito. Sim. Isso é o reflexo de Moro, né? Que é um sinal positivo, é uma coisa boa que mostra pra gente, né? Uma condição neurológica que tá tudo bem com o bebê, mas às vezes o bebezinho realmente assusta e desencadeia uma crise de choro, né? Então a gente consegue limitar um pouco esse reflexo e melhorar a organização interna, né, do bebê. E o ambiente intrauterino, né? A gente, muitas vezes, quando a gente passa alguma situação difícil, a gente fala, eu quero voltar para o útero, né? Quem nunca Porque disse uma frase semelhante? Quem nunca disse assim, né? Eu imagino por conta dessas condições que são muito boas, né? Se pra gente, imagina para o bebê que acabou de nascer, que ficou 9 meses nesse período. Então, um dos passos seria essa questão do limite, né? De fazer o pacotinho, o famoso embrulho do bebê. E aí eu trouxe aqui meu recém-nascido. Que trouxe! Bem didático. O meu recém-nascido mostra aqui pra gente, ó, esse pacotinho. Inclusive, tem vídeos na internet que mostram essa etapa, né? Que quando a gente traduz, o inglês é o Dudu, que é o down up. Então, primeiro você põe aberto, né? Vai ficar um pouquinho difícil para eu mostrar, mas não tem segredo. Você põe a mantinha aberta, primeiro vai envelopando o menininho. E vai envelopando o bebê. Primeiro para baixo, depois para cima, para baixo de novo e termina atrás, deixando o bebezinho bem firme. É o casulinho, né? Sim. Então, isso dá para ser feito com uma manta, dá para ser feito com quase qualquer tecido. E tem alguns produtos também que já vêm... Ótimo. Me fugiu agora o termo em inglês. Normalmente... Swaddle, né? Exatamente. Isso. Ele é um que já vem com os velcros para facilitar. Isso, pronto. Mas dá para usar esse que vem com velcro, mas dá para usar com sei lá, uma manta, uma saída, um outro tecido, não dá? Dá, com certeza. A gente consegue reproduzir numa mantinha, num lençol do bebê, né? No próprio cobertorzinho, mais felpudo, num dia que tiver um pouquinho mais frio, a gente consegue, sim. E tem essa opção também, né? Que já vem pronto, que é o Swaddle, que já vem com as marcações e o velcro, e que ajuda a deixar o bebê bem firme. Lembrando, assim, eu gosto sempre de falar que a gente tem que observar as respostas que a criança vai dando para a gente. A gente vai ver que num momento, assim, ela vai estranhar, né? Normalmente, no final da gestação, o bebezinho ele fica com os bracinhos mais suspensos por conta do tamanho do útero, que vai ficando mais apertadinho. Então, quando a gente põe os bracinhos para baixo para fazer esse envelope, esse charutinho, às vezes o bebê estranha.
Pode não curtir, ele vai às vezes tentar mudar um pouco a posição, mas à medida que a gente vai acostumando, colocando ele nessa posição mais firme, ele vai se sentindo mais seguro e a tendência é ir acalmando. Claro que a gente sempre observa, né, o padrão de resposta da criança, mas no geral a maioria delas gosta muito dessa posição. Antigamente, os bebezinhos ficavam muito nessa posição. E tinha muito isso mesmo, né? Os bebezinhos ficavam bem durinhos na manta. O meu marido mesmo só pegava meu bebezinho recém-nascido se tivesse nessa posição, porque ele tinha mais segurança. Sim, ele fica durinho, né? Fica mais firme, né? E um cuidado que a gente tem que ter também é por conta do quadril, assim. O bebê, para o charutinho funcionar, dar a resposta que a gente quer, né? De conter movimento, de deixar o bebê firme, tem que ser uma posição mais apertadinha, mas tomando cuidado um pouco com a região do quadril da criança, para não ter nenhum risco de displasia, né? Tomando uma cautela maior, porque aí para a perninha não ficar muito apertadinha. Então deixa os bracinhos mais firmes, mas a região do quadril um pouquinho mais solta, mais frouxa. Mas de qualquer forma, o ideal, o preconizado seria os pés mais esticados ou os pés um pouco, a perninha um pouco flexionada? Como que é o recomendado? Melhor formato do charutinho. Bracinho para baixo e as pernas. E as perninhas você pode deixar fletidas, flexionadas, que era a posição normalmente que o bebezinho fica, né, intraútero. Então a perninha a gente pode deixar mais fletida. E uma coisa que também tem muita dúvida, que as mães perguntam bastante também, em relação a essa questão do charutinho, quanto tempo por dia? Coloca só na hora de dormir, só na hora que tá chorando? Qual é o recomendado? Porque muito se escuta e às vezes as mães ficam em dúvida sobre quanto tempo, até que idade. A gente sabe que até 3 meses no máximo, mas assim, muitas horas por dia, poucas horas por dia, só para dormir. O que você acha? Olha, se a gente for pensar, né, que o bebezinho está completando esse desenvolvimento dele, que ele ficava durante 24 horas, né, nesse período intraútero, se a gente deixar uma média até de 14 horas por dia, ainda é considerado suficiente, né? O bebê pode ficar, principalmente nesses 3 primeiros meses. A partir dos 3 meses, a criança já vai tendo um desenvolvimento motor maior. Então, muitas vezes ela mesmo não vai aceitar mais. E ele também não tem mais a necessidade, né? Ele não tem, ele já está mais acostumado com aquele ambiente fora do útero, né? Verdade. Mas se a mãe ver que é uma posição que ajuda a acalmar a criança, se ela conseguir deixar um tempo que ela considera suficiente, não tem essa questão de limitação do tempo. Claro que a gente vai observar o padrão de choro, né? Lembrando que o choro ele é importante porque é uma comunicação da criança. Claro. Então, muitas vezes a gente vê algumas posturas, né? Assim, algumas linhas de educação que falam que a criança tem que deixar chorar. Mas a gente tem sempre que lembrar que nessa fase o choro é a forma de comunicação. Alguma coisa. Ele está comunicando. Tem que tentar entender o que é. O que tá acontecendo. Exatamente. E assim, o choro às vezes reflete essa fase de transição que tá mais difícil para a criança, que ele está se adaptando a esse ambiente diferente. Então é uma forma, o charutinho é uma forma de ajudar a acalmar. Junto com o charutinho, a gente tem outras posições, né? O outro S do 5S seria o side, né? Que é ficar de lado. Então, depois de fazer o charutinho com o bebê, o meu charutinho escorregou aqui, deixa eu só posicionar. A gente assume essa posição, ele de lado. Então, uma mão, não sei se vai dar para ver, ó. Uma mão vai por baixo, segura a cabecinha e você deixa o bebezinho de lado. Lembrando para ter o cuidado com o controle cervical, né, do bebê. Sim, principalmente quanto menorzinho ele, mais a gente tem que segurar. Tomar esse cuidado. Então, deixa de lado, né? Pode fazer um toque suave nas costas do bebê. E essa posição de lado ou de bruços com a barriguinha para baixo no colo, ela também ajuda a acalmar a criança durante as crises de choro, de cólica. E também tendo o cuidado de que na hora de dormir não, né, Renata? O preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, cima, né? É barriguinha para cima. Essa posição de bruços ou de lado é no colo, né? Para ajudar a acalmar a criança.
O Sim, eu outro fiquei S que a pensando na gente tem cólica que você falou, porque na cólica. essa semana nós fizemos uma live com a Camila Canguçu, que é pediatra, e o assunto era cólica. Então a gente ficou falando bastante sobre isso, que é uma coisa que tira um pouco a paz dos pais desses primeiros Com 3 meses certeza. aí. É, Então é sempre bom ter um outro manejo, né? Então, assim, várias coisas que a gente uhum, pode ir tentando que não são medicamentosas, né? Há várias alternativas não isso. medicamentosas para acalmar esse bebê, principalmente nos momentos de crise. Com certeza. Eu escutei a live também, foi muito boa, e eu vi vocês falando muito da questão da compressinha, né? A bolsinha térmica na barriguinha. Essa Sim, posição ela ajuda porque a mão, né, fica na barriguinha, então tem a questão da temperatura nossa mais elevada, que ajuda a acalmar, tirar o desconforto da cólica. A gente pode usar uma babinha também, né? Meu bebezinho teve muita cólica, sabe? a E minha quando ele também. chorava, eu tinha vontade de chorar junto, assim. Eu não sabia, eu tentava as posições, e o que eu achava que me ajudava muito, eu passava uma babinha, claro que depois eu esfriava, né, para não ter o risco Sim, de sim. queimar a pele do bebê, e colocava na barriguinha. Ou Ela então ficava a bem morninha, né? compressinha bem morninha, porque esse calor ajuda a aliviar o desconforto e também remete à condição intraútero, né? O bebê estava acostumado com a temperatura Verdade. corpórea da mãe, né? Uma temperatura mais elevada. Então, quando ele fica mais aquecido, ajuda muito ele a acalmar, produz esse efeito de relaxamento e de calmante no bebê. E o Verdade. outro S que a gente tem também é o sling, né? Ontem vocês comentaram do sling. O sling, ele além de ser muito bom para o bebê, facilita também a condição da mãe, né? Porque a mãe ela Sim, fica mãos com os braços livres. mais livres, né? Principalmente quando tem outras crianças, então não pode ficar parada hora nenhuma, a mãe que volta a trabalhar, né? Logo Tudo. depois. Mãos livres é bom para tudo, porque mãe precisa às vezes de lavar vasilha, mãe às vezes precisa estender roupa. Coitada, mãe faz Com muitas certeza. coisas e as É, mãos livres, elas fazem milagres. E o neném se exatamente. sente muito bem, porque ele normalmente fica aconchegado, ele ouve o barulhinho do coração, rola um afeto ali. Para a amamentação também é boa, porque esse contato mamãe e Isso, bebê com é uma certeza. delícia, ajuda também, então é só alegria. Isso. É muito bom o sling, né? Esse contato pele a pele, né, com a mãe também, que Sim, o fato de estar próximo da mãe ajuda também, como a gente já conversou, a reduzir o risco de depressão pós-parto, melhora o sim. vínculo. E é uma forma também, o sling, que eu acho importante a gente falar, né, que é de promover uma paternidade ativa também. Ah, é Então, o pai pode verdade, não tinha colocar o neném no comentado isso sling, né? ainda. Nossa, É um eu tenho fotos de muitas pessoas que já me mandaram dos homens, os maridos, usando sling e dando super certo. Bebezinhos bem pequenos e o maridão vestindo a camisa, no caso, vestido sling e assumindo um papel bem ativo, que eu acho lindo. Pois é, muito importante, né? Assim, os homens agora, ainda bem, né? Estão cada vez mais Tá melhorando. envolvidos nos cuidados com o recém-nascido, então tem melhorado, e assim, e o sling é uma forma de aproximar o pai com o bebê, de deixar a mãe para descansar um pouco também, né? Verdade, E, verdade. e, e o bebezinho adora, porque quando ele está no colo, no sling, além dele ficar também nessa condição de limite, de restrição de movimento, ele ajuda por conta do movimento, né? A mãe tá andando com o bebezinho tá junto, ele tá sentindo esse movimento do corpo. Que era o A mesmo gente tem movimento que ele sentia antes, que era o movimento. exatamente isso. A gente tem agora a teoria do Le Boer, né? Que é o nascimento saudável, e ele fala muito dessa questão do movimento, como que para o recém-nascido é importante, que intraútero tudo era movimento. A mãe Uhum. levanta, a mãe senta, a mãe anda. Aí ele fala movimento, movimento, movimento. E o sling remete a essas condições E de mudança para o essa questão bebê. do movimento eu acho interessante, porque isso explica muita coisa. Por exemplo, porque muitos bebês, principalmente os recém-nascidos, isso é mais fácil de perceber, porque que às vezes eles não ficam no berço, porque você coloca no berço Uhum, e eles choram muito, eles têm uma dificuldade antes dos 3 primeiros meses,
como é mais difícil você adaptar esse bebezinho a dormir direto no berço. Então, assim, claro que ele vai aprendendo, claro que dá para ensinar. O normal é o bebezinho dormir no berço, nunca no colo, porque isso fica, às vezes, difícil para essa família manter esse hábito, mas explica muito, né? Porque ele está acostumado com o movimento. Isso mesmo. A questão do movimento do carro, né, que a Fernanda comentou também. Então, por que a gente às vezes quer sair com o bebê, demora horas arrumando, colocando uma roupa bonitinha, na hora que entra no carro ele dorme? É exatamente por isso. O bebê conforto, ele limita o movimento, então ele fica mais juntinho, quietinho ali no bebê conforto, e tem o movimento do carro, né? Então a criança acalma, fora o barulhinho relaxa, do motor também, que deve o barulhinho do motor. Exatamente. Então, é uma condição ótima o carro útero, para ajudar o praticamente. bebezinho a acalmar. Exatamente. É Tá muito vendo? Mas importante. se vocês estiverem naquele momento assim, quase jogando a toalha, entendeu? Dá uma voltinha no quarteirão, coloca o bebezinho, dá uma voltinha no quarteirão, porque às vezes é aquele empurrãozinho para o bebezinho dormir ou acalmar que estava faltando. Vale você, vale o maridão verdade. dessa voltinha, às vezes. Qualquer um. Às vezes é aquele empurrãozinho para o sono que estava faltando. Isso mesmo. E é bom, a voltinha é bom pro bebê e pra mãe, né? Porque a gente Com fica doida para dar uma certeza. voltinha Com também, certeza. né? Para Exatamente. Você espairecer. pode dar um passeio e esparecer. Você pode pedir para o maridão dar um passeio. Você, por exemplo, tomar um banho tranquila, relaxada. O bebezinho está trocado, está alimentado, está tudo bem? Com Pode ir. certeza. É isso Isso mesmo. mesmo. É Maternidade muito prática. importante. É. E você falou, Renata, dessa questão de colocar o bebezinho no berço, né? Como que muitas vezes ele não aceita tanto, né? Ou Sim, chora mais, principalmente no principalmente começo, né? no começo, nesses 3 primeiros meses, e é muitas vezes por isso também, porque o berço é mais amplo, né? O bebezinho ainda é muito pequenininho, ele sente falta do calor, do quentinho, desse limite. Então a gente tem algumas opções, né? A gente já acha para comprar pronto, né? Já tem no mercado aí disponível para as mães o rolinho. Mas é fácil a gente fazer, eu fiz um aqui para a gente ver também, é fácil a gente fazer com a própria manta. Você pega uma com manta, não sei manta. se vai dar para ver. A Tá gente dando para ver. enrola a manta. Eu Sim, coloquei até umas fitas, né? Porque ajuda a manta não desenrolar. certo. Você faz o rolinho e aqui vai imitar essa posição do útero, né? Então você vai Sim. pôr o bebezinho aqui dentro. Então, assim, ó, ele vai ficar no bercinho como se fosse assim, ó, dentro do rolinho. Entendi. Porque aí ele fica com as perninhas fletidas, os bracinhos contidos e a manta ajuda a esquentar, manter a temperatura Mas do você faz bebê. isso só na parte de baixo, você não completa o arco. Ou faz Não, também? só na parte de baixo. Não, normalmente é só na parte de baixo para ajudar a deixar a perninha flexionada, para lembrar dessa posição intraútero, né? E como o Agora tá bebê é muito pequenininho, uma pergunta, porque agora me remeteu. Ultimamente está muito na moda aqueles ninhos, sabe? Que dá uma ideia isso, também. Só que ele faz o a volta contorno, né? toda. Você acha que é Isso. melhor? Você acha que é pior? Porque eu fico preocupada algumas vezes com a questão da cabecinha, sufocamento, ou tanto faz, porque nessa fase depende se você colocar o ninho, sei lá, com um forro, alguma coisa assim. O que você acha? Você acha que o ninho às vezes é seguro? Ou é melhor Eu fazer acho dessa assim que forma? esse ninhozinho é uma opção, né, que a gente tem para fazer com a própria manta. Então aí perguntaram se ele pode colocar, né, no charutinho e depois no ninho. Você põe no charutinho e Pode, põe né? no ninho, então ele fica bem Duplamente limitado. aninhado mesmo, né? Parecendo intraútero. E essa condição do ninho já pronto, eu acho que sob supervisão, né? Desde que a mãe esteja segura de que não tem nenhum risco de sufocamento para o bebê, porque é o que a gente tem que ficar mais Pois é, atento, por né? isso que eu Quando está tava muito próximo da da cabeça. cabecinha. Isso, desde que seja seguro, que a mãe esteja tranquila, né, confortável, e o bebezinho também sob supervisão, aí é a forma de que a mãe consegue se adaptar melhor, né? Vou Esse aqui ser a gente isso. utiliza muito em hospital, né? Nas Era isso que eu maternidades, a ia gente faz falar. muito dessa forma. É É, mais prático, né, a também. dica que eu daria é que, por exemplo, quem tem um ninho, pode às vezes usar o ninho quando for para casa de alguém, para sair de casa, porque acaba sendo uma caminha portátil. Mas para Uhum. dormir, por exemplo, a noite toda, digamos que você
seu bebezinho dorme no quarto dele, você dorme no seu quarto e coloca uma babá eletrônica, por exemplo. Às vezes é mais seguro fazer desse jeito que você mostrou, porque é uma coisa fácil de fazer em casa, você usa só a parte da cintura para baixo e é mais seguro, né? Mais seguro, pois é, a mãe fica mais tranquila, né? Então, é uma opção para a gente fazer fácil e que os bebezinhos gostam muito. Sim, e todo mundo consegue replicar em casa. Não Com precisa todo investir, mundo, pega o que você tem em casa. Vale uma mantinha, acho que vale até, sei lá, toalha também, pode ser, né? Pode, claro. E aí pode colocar, se você, para ficar mais fácil, né? Põe um pedacinho de fita para ele ficar bem firme. Para ele não né? desenrolar. E aí Sim. a gente não desenrolar. Adorei a fita. Então, a fita eu não tinha visto, já tinha visto o rolinho, mas a fita eu vou passar para frente essa ideia. Isso a gente fala na enfermagem que são as formas de cuidado privado, sabe? Cada um vai desenvolvendo suas formas de cuidado. Sim, então, e a gente aqui no Mami Abessa, a gente divulga. A gente divulga. Viu uma ideia boa? Vamos divulgar. Tá certo. E aí, para a gente completar os S's, né, Renata, tem a questão do S, né? Que é o de movimento, né? O dançar, o cantar com o bebê. A gente já tem agora a dança materna, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem um grupo muito grande. Fale mais sobre isso. Eu vi sobre isso, mas eu não participei de nenhuma, mas eu achei interessantíssima a ideia. É muito interessante. Tem tanto para gestantes quanto para puérperas, né? Então, faz movimentos, muitas vezes no sling, ou com o bebezinho no colo, ou quando ainda está gestante. São os movimentos suaves, né? Vai acostumando o bebê com essa questão. Eu não tenho tanta propriedade assim da dança materna, porque é uma filosofia, eu conheço o trabalho, acho muito bacana, é nova. Eu acho que a gente tem que divulgar também. E é importante porque o bebê gosta do movimento, né? Era o movimento intraútero. Então, quando o bebezinho nasce, e isso é muito instintivo, né? A gente vê nossas mães fazendo isso, a gente faz muitas vezes sem saber, e a teoria da esterogestação mostra pra gente que isso tem fundamento científico. Que a gente põe um bebê no colo e já começa, né? A balançar. Outro S é o sh, né? Do ruído branco. Então, a gente põe no colo, embrulhadinho, e já começa a balançar, fazendo sh para o bebezinho ir acalmando, que são os ruídos brancos, né? Que tem formas da gente reproduzir. Um secador de cabelo, um ventilador, você hoje em dia até aplicativo tem ruído branco. Você pode achar, coloca no YouTube também, acha ruído branco. Ruído branco hoje em dia tem aparelhos que você compra na internet também, que eles fazem o ruído branco. Agora, duas perguntas de coisas que a gente falou aqui, ó. Na hora que você faz parte de conter, esse ninhozinho, né? Esse ninho, exatamente. Se a perninha do bebê pode ficar por cima. Aí, assim, como a posição intraútero era mais com a perninha fletida, né, flexionada, às vezes ele vai gostar mais de ficar com a perninha dentro do ninhozinho, né? E aí a gente tem que ver o que é confortável e é mais seguro para o bebê também, né? Então, à medida que ele vai ficando maiorzinho, às vezes se a perninha tem um apoio, não ter o risco dele rolar, então a gente tem que ver tudo também a questão de segurança. A ideia do ninho é que ele fique dentro. Para que aí ele consiga ficar um ambiente próximo à condição intraútero. Eu acho que perguntaram das danças maternas também, né? Tá vendo? Dança materna dá super sucesso. Eu vou indicar depois para vocês verem o Instagram da Ludmila, da dança materna. Ela tem alguns movimentos, tem eu sei que tem aqui em Belo Horizonte, não sei se tem em outras cidades. Eu acho que foi a Fernanda que comentou que parece que a dança materna está seguindo online, então é possível fazer a dança materna em casa. Eu acho que é isso mesmo. Alguém perguntou se os pais poderiam participar da dança materna. Eu não sei. Você sabe se isso... Eu não perguntei. Eu não sei se também. Online em casa, deve poder. De repente, né? Eu acho que tudo que a gente envolve o pai no cuidado é importante, né? Deve poder. Mas aí depois eu acho que essas questões aí tem que ser com Procurarei quem faz a prática. E responderei para vocês, porque eu não tenho essa informação se o pai pode. Mas o legal da dança materna, eu acho que, além de fazer bem para o bebê, porque mimetiza, né, as coisas do útero, eu acho que é interessante, às vezes, para essa mãe, que muitas vezes está procurando
um pertencimento. Então, na hora que você vai na dança materna, você conecta com outras mães que estão na mesma fase de vida, que estão Com passando, às vezes, os certeza. mesmos perrengues que você. Tipo, você não dormiu? Eu também não. Ontem foi isso, sabe? Então, você se conecta com pessoas. Então, acho que é um momento de quase uma terapia, porque você faz uma Exatamente. dança com o bebê, você está conectado com o seu bebê, está fazendo uma coisa que é agradável para ele, e ao mesmo tempo você está ali trocando experiências com pessoas que também estão nessa, né? Então, Ah, ó, alguém já exatamente. me respondeu, já vi com o pai dança materna, tá A vendo? Nádia é enfermeira obstetra também, então Já nos ajudou, ela ele já tá passou falando com spoiler. É, propriedade. Isso já mesmo. passou spoiler, é possível, viu, É. gente? É ótimo mesmo, acho Acho, muito importante todo mundo participar, eu acho uma beleza. com certeza. Perguntaram também, né, Renata, a Daniela, minha irmã, tá quase ganhando neném também. Ela tá Oba, perguntando tamo se pode junto, Dani. colocar, é, se pode colocar de lado. Então, lembrando que para dormir a posição é sempre de barriguinha para cima, no colo a gente pode pôr de lado, ou para Uhum. acalmar as crises de choro, né? A gente põe um bebezinho de lado, sempre sob supervisão. É que o perigo do barriga para baixo ou de lado seria a questão do sufocamento, né? Sufocamento, isso, Como exatamente. E se ele risco de estiver no morte colo, então não tem, súbita, né? não é a questão do sufocamento, porque ele está no colo, então Uhum, seria mais é. nesse sentido, né? E para completar, né, o último S seria o de sucção. Então, a Hum, importância do aleitamento materno em livre demanda para essa fase de adaptação e transição do bebê. Então, por isso que é importante a sucção também não nutritiva. Então, muitas vezes, às vezes a gente quer restringir a amamentação, né, de tanto em tantas horas, não deixar o bebê dormir no peito, mas às vezes aquele período que ele está com a sucção não nutritiva é uma sucção importante para o bebê, para o desenvolvimento dele, né, para essa uhum. fase de adaptação à vida extrauterina. Então, aqui a gente inclui a questão da sucção não nutritiva, do aleitamento materno em livre demanda. E aí, quando a gente fala em sucção não nutritiva, vem muita questão da dúvida da chupeta, né? Ah, Do eu ia bico. perguntar isso agora. É, Porque, nossa, gente, a gente pede para as pessoas, às vezes, não utilizar a chupeta, principalmente enquanto a amamentação está se estabelecendo, que eu acho que é o momento mais crítico ali, né? E como é que uhum, fica essa questão da chupeta? é. Conta. E aí a recomendação, né, é que a gente não oferte mesmo chupetas, né, nem mamadeiras, por conta do risco que você já comentou várias vezes, né, Renata, em outras lives, Da do confusão de risco bicos, né? de confusão de bicos e do desmame precoce, né? Então, Sim. essa sucção nutritiva, não nutritiva que a gente fala, é a sucção ao seio materno mesmo, Uhum. manter o aleitamento materno em livre demanda, principalmente nesse período dos 3 primeiros meses, que a gente Que é tem quando está estabelecendo, né? estabelecendo o vínculo, estabelecendo a amamentação, né, com os desafios que surgem desse processo, que a gente sabe, né, que nem sempre tudo Sim. é muito fácil, mas Ontem que quando a eu e gente Fernanda trocamos esse papo, falamos foi muito sobre isso. ótimo. É, porque é muito importante a gente entender que vale muito a pena, é muito bom, mas tem momentos que são mais punks, tem momentos que tá tudo estável, mas tem momentos que o negócio pega, principalmente nesse É, começo, né? Então, é a é, cólica, é o acordar à noite, é o começo da amamentação, são momentos de desafio que valem muito a uhum, pena, entendeu? A gente não está falando aqui que não é é, legal, é muito legal, mas não é o tempo todo. Tem os não é momentos tempo ali todo. de desafio, sim, tem que Tem ter. mesmo. Eu mesma eu achei assim que eu ia ser a diva da amamentação, sabe? Que eu não ia ter problema nenhum. E surgiram vários desafios, Quem de vários, nós né? nunca pagou língua, gente? Quem de Não, nós nunca pagou língua? não é É, fácil. E aí a importância, né, como vocês comentaram ontem na live, dessa rede de apoio, né? Que a mulher sim, precisa ter com esse bebezinho, principalmente nesses 3 primeiros meses, no quarto trimestre da gestação, que é essa sim. fase de adaptação, né? É muita Então é variação importante hormonal. É um bebê novo que você não muito. sabe como é que ele funciona. Nesse momento, o Uhum. bebê é o momento das cólicas. Nesse momento, é o momento que o peito ainda está se organizando. Às vezes, produz mais do que o bebê precisa. É. Às vezes, você precisa ainda Uhum. dar um empurrãozinho ali para ver se o volume de leite fica É. adequado. Então, assim, é um momento de adequação.
né? Então, assim, o maior Exatamente. desafio é a mãe, às vezes, tipo, conseguir passar por isso dali na medida do possível, de preferência amamentando, não jogar toalha, né? De continuar essa É, amamentação, porque se com você sobrevive a certeza. isso, provavelmente você consegue levar para frente pelo tempo que você precisar, quiser, e etc. Não é mais ou menos por aí? Isso, é exatamente isso mesmo, é a persistência, né? Apesar dos desafios, quando você tem o apoio necessário, né, a gente consegue manter a amamentação com sucesso. Apesar, né, muitas vezes das dificuldades, mas é importante para a mãe e para o bebê, né? E pela teoria Sim. da esterogestação, a gente vê que a sucção é uma das questões importantes para a gente poder manter também esse vínculo e essa adaptação de uma forma mais É. suave para o bebê. Essa sucção não nutritiva, Nutritiva, ela dá muito pano para manga, porque tem gente da, que acha que não, porque às vezes cansa a mãe, às vezes pode. É é, que eles brincam, meu bebê está chupetando, né? Um termo muito errado, mas bom, para ficar mais fácil de entender, uhum, né? Chupetando é, o seio, né? Ele está só tipo, fazendo de uhum, chupeta, né? Mas uhum. deve ter um equilíbrio ali também, né? Ah, com Nem certeza, isso. porque se Aí deixar cabe a gente, demais, né, pode às vezes ferir uhum, às vezes esse com seio, certeza. né? Mas em Uhum. compensação tem que dar a esse bebê a oportunidade dele de gastar essa sucção não nutritiva que ele É, precisa vivenciar, né? isso, com certeza. Então, por isso que é importante a gente avaliar também, né? Porque tem que ter a questão da avaliação da pega para ver se está correta. Ver Sim. também se a sucção não está ficando o tempo todo não nutritiva, que aí também não é, o Sim, ele não correto, vai né? Que a ganhar gente peso, o não vai peito ganhar pode ficar, peso, não vai né? produzir, é, não vai produzir o leite da forma necessária. Sim. Então, assim, tudo é uma questão de equilíbrio, como você disse, né, Renata? A gente tem que avaliar. Então, claro que tem que ter também momentos para essa mãe descansar, então não é ficar com o bebê o tempo todo no peito, né? Porque até isso Sim. vai prejudicar a própria produção do leite dela. Então, é um equilíbrio entre mãe e bebê. Por isso que a gente fala muito do binômio, né? O binômio é isso, mãe e bebê. Os dois é como se fosse um só, né? Então, Sim. esse equilíbrio faz parte do binômio também. Então, tudo entra nessa questão dos acertos, né? Dessa convivência, desse vínculo entre mãe e bebê. Por isso que cada criança é uma história diferente, porque a mãe é a mesma, mas o momento dessa mãe é Uhum, diferente e esse bebê é exatamente. diferente. Então, às vezes, uma coisa que deu super certo com o primeiro filho não dá certo com o É, segundo e como vice-versa, né? se- exatamente. Cada experiência é única, né? Cada filho é único. Sim. Então, é Aí, o que que difícil ela ia mesmo a perguntar da gente canjica? se é mito, né, ou é verdade. Nessa época agora de junho começa a canjica, É né? verdade, é verdade. É. Então, olha, a gente conversou aqui com a Fernanda Cervantes segunda-feira, nutricionista, e o que ela estava nos informando é o seguinte: é, não existe nenhum alimento assim, tipo, nossa, esse alimento é reconhecido Uhum, como alimento que dá leite. O que é importante é que essa mãe se nutra bem. A vantagem da canjica é uhum, que ela tem duas coisas que são importantes. Uma, ela tem bastante energia, e essa mãe às vezes precisa de exatamente. energia rápida e fácil ali para a vida. Uhum. E dois, que ela tem muito líquido. Então, essa combinação de energia e Hidratação. líquido costuma ser Uhum. muito benéfico. Mas não é assim, não é porque é a canjica especificamente. Se essa mãe É, comer alguma coisa que seja bastante nutritiva e que se tenha hidratar bastante bem, né? líquido, sim, se ela esteja hidratada, qualquer alimento vai dar uma produção de leite legal. Né? Exatamente, isso É mesmo. verdade. É a mesma coisa da cerveja, né, também, da cerveja preta, né? É a questão da hidratação, do volume de líquido, né? Tem É, pesquisas que até tentam relacionar o levedo, mas cientificamente comprovado a gente ainda não sabe, né? e o complicado, às vezes, por exemplo, da cerveja preta é que ela tem um teor alcoólico. Então, às vezes, né, Exatamente, tem que não vale a suspender a pena amamentação por a algumas gente mexer horas, com né? isso. Principalmente se o bebê for muito pequenininho, né? Então, acho que, de repente, outras alternativas são mais interessantes. Mas, Com normalmente, certeza. o binômio é esse. Tem muita gente que fala do suco de uva, a canja de galinha, que é famosíssima, essas coisas É, todas, mas é justamente porque é o binômio, né? Energia, bastante é, caloria, bastante energia e líquido.
costuma ser E uma líquido. combinação que dá bom. E todo alimento que é feito com amor, com carinho, né? E cuidado para essa Fora que essa mãe, gestante, gente, tá, não é né? imagina, você tá lá amamentando seu bebezinho, vem alguém, te traz uma comidinha gostosinha, feliz, Isso é o mesmo. carinho, é o chamego, é bom. A mãe fica tranquila, fica feliz e dá tudo certo. E uma coisa que a gente tinha colocado aqui, para a gente não esquecer de pontuar também, era a questão do banho de balde, ofurô e banho de fralda. Exatamente. Para a gente não Nossa, que esquecer bom, de é mesmo. comentar isso. Que eu É, achei tão interessante, assim, porque o banho de balde, a Camila Canguçu tinha falado para a questão da cólica, entendeu? Que ela isso. falou que era uma boa coisa, que é mais ou menos tranquilo das Uhum. pessoas fazerem em casa, e balde é tipo balde É mesmo. Compre tranquilo. um balde que use só Aqui, para ó. o bebê. É um Eu balde. trouxe aqui meu balde. É um balde Ah, normal, né? Que só, aí a gente observação só é um balde para o bebê, não mistura com parou o balde de. bebê, por É, favor, né? é um balde comum Isso mesmo. comprado para o bebê. Para o bebê, você separa um balde, né? Simples. A gente Exato. tem as opções de ofurô, né? Mas um balde Não, atende não muito bem precisa, esse a aí já proposta. resolve bem. É. É, e aí a questão que a gente tem que tomar cuidado com é o limite de água, né? E a Sim, questão de a gente apoiar a cabecinha do bebê. Então, não sei se vai sim. dar para ver direitinho. O Aham. bebezinho é o mesmo princípio do charutinho. O balde ele é Uhum. bom porque o bebezinho ele fica contido, né? Mãos para Ele fica baixo. seguro, Uhum. mãos para baixo, perninhas fletidas dentro do balde. E aí Certo. a gente sustenta a cabecinha. Então aí a gente avalia sempre, né, como se fossem outros banhos, a questão da temperatura da água, Sim. do limite, né, de água, então para não ter nenhum É risco sempre de perto do pescoço. sempre perto do pescoço. E aí você sustenta pela cabecinha e deixa o bebezinho com o corpinho mais solto, porque o balde vai fazer esse limite de Hum. contenção do corpinho e de relaxamento. É muito bom para na hora das crises de cólica. Lembrando que o Esse eu vou banho, usar, tanto viu, de. gente? A minha bebê vai, Esse eu é vou muito fazer essa. bom. Esse eu vou usar. Esse eu usei muito para as horas de cólica. É bom a gente dar, assim, lembrando que tanto o banho de balde quanto de fralda são banhos que a gente fala mais terapêuticos, né? Não são banhos tão indicados para um banho de higiene. Pode Higiene. ser feito também, mas são banhos mais terapêuticos. Então, você daria, por exemplo, um banho na parte da manhã com o uso do sabonete, né? Para a Uhum. gente poder colocar esse bebezinho fazer a higiene corpórea dele, e o banho de ofurô, o banho de balde ou de fralda seria para relaxamento, sustentando o bebezinho pela cabecinha. O banho de fralda a gente usa uma fralda normal, fraldão, Uhum. e aí a gente vai enrolar o bebezinho nessa fralda, na fralda seca primeiro, você enrola ele como se fosse Uhum. fazer um O charutinho, charutinho. o Uhum. charutinho, põe ele enroladinho na fralda dentro da água na banheira, e aí Uhum. você vai descobrindo aos poucos o corpo do bebê à medida que você for dando banho, fazendo a higiene. Então, a Hum. fralda ajuda, ela vai ficar molhada, né? Então, tem que ser Sim. um banho um pouquinho mais rápido para não ter tanta perda de temperatura do bebê. Ah, tá. Mas Uhum. a fralda, ela ajuda que o bebezinho ele fique mais seguro, mais contido. Então, é Entendi. uma boa opção também, né? Eu dei muito banho de fralda, assim, ajudava ele. É impressionante como que a criança A acalma, diferença a dele gente estar na banheira sem nada e a banheira com a sem fralda. nada, com a fralda. Ele fica mais seguro, então a gente reduz o choro, né? Sabe qual foi a minha experiência de banho que deu muito certo com a minha primeira filha? Eu não contei isso aqui ainda no canal, eu acho. A gente dava banho no colo. Você já viu dar banho no colo? No... Eu, o meu Não, marido, normal. Era o banho, a gente fazia uma. Foi a Camila Canguçu, a pediatra, olha que é que minha amiga, ótimo. que me ensinou. Porque era uma técnica que ela falou assim: quando você estiver viajando, às vezes é uma forma fácil de você É... fazer. E aqui em casa a gente se adequou melhor até do que a banheira. A gente tinha a banheira, mas a Uhum. gente ficava com ela no colo. Depois que o biguinho caiu, já estava um pouquinho maior, mas ainda, acho que ainda no primeiro mês. Meu É... marido ou eu dávamos banho com ela no colo, assim, ligava o chuveiro, colocava uma água tranquilinha e ela amava. Tem foto dela pequenininha, dormindo, tomando banho no colo. Ai, que Normalmente não é um gracinha. banho tão demorado, É. mas ela achava
isso uma coisa assim, porque Olha que ficava coisa boa. junto, porque era pele com pele. Claro, um adulto tem que tomar banho e o outro tem que tirar o bebê, né? Então, É, é um banho que a gente fazia à noite. Normalmente o banho era o momento do papai, então o papai chegava do trabalho, foi muito relaxante. Vamos ver para a próxima se ela vai curtir ou é, não vai. A gente vai ah, fazendo testes, né? Mas com a primeira foi tá uma coisa que certo. relaxou muito relaxante banho coladinho, deu bem certo. É. Olha, que bom. É uma coisa boa para fazer assim ao final do dia, já entrar na rotina, né? De Era sono, de antes estabelecer o do sono sono. do Era. bebê. Então, é uma boa opção esses tipos de banho também. É, ela curtia bastante, dava bastante sucesso lá em casa. É. É Renata, verdade. só a Fernanda até ajudou a responder umas dúvidas a respeito de alimentação, né? Hum, Que surgiu aqui. É como você disse, você já abordou esse tema, né? Em outras lives como nutricionista. E assim, não, a gente tem poucos estudos científicos que mostram a comprovação do uso desses alimentos, né? Relacionados ao a aleitamento canjica. materno, a Ah, canjica, o amendoim. Tudo é uma questão também de observação do seu bebê. Então, você vai vendo como que ele reage a certos tipos de alimentos que a mãe ingere, porque a gente sabe que passa para o leite materno. Né? E aí, como uhum. você já disse, foi tema de outras lives, né, É, também. o que a Fernanda Cervantes tinha nos contado sobre o amendoim ou algum outros assim, é que até que se prove o contrário, ele não é proibido. Todo mundo pode, a mãe pode É, consumir, pode fazer o aleitamento materno normal do bebê. Alguns alimentos só vão ser restritos na alimentação da mãe se for uhum, comprovado que esse bebê tem é, uma doença. Se não, não tem um isso, é alimento assim. liberado. Uma alimentação saudável normal, sem aditivos, sem corantes, Uhum. tentando ter Porque ela o já está mais acostumada, né, com o que também. for mais normal, assim. Então, assim, não Mais é porque a sua saudável. vizinha não consome tal alimento que você não vai consumir, porque isso é muito individual. Então, não existe uma regra pronta de coisas que essa mãe não Uhum. precisa ou não vá Não, consumir, né? E alguém perguntou ótimo, quantos isso mesmo. banhos por dia no recém-nascido. Eu creio que um banho apenas é o suficiente, né? É o suficiente. Com o uso de sabonete, apenas um banho, né? Porque a O gente outro não pode ser pode só para também tirar, às vezes, o só calor, né? Só um banho relaxante acalmar o para poder bebê, dormir, né? isso, Normalmente, aliviar nas crises de cólica. É isso sim, mesmo. mas o banho higiene, um só é o suficiente, né? É, isso Então, mesmo. então é isso. Eu queria muito te agradecer, Rafa. Eu acho Ah, eu que que as agradeço. Foi um informações que você prazer. trouxe aqui foi uma delícia. Eu espero que a gente tenha conseguido responder o maior número de dúvidas e eu espero que tenha sido útil para todo mundo aí. E foi um É. Ah, prazer eu fazer uma live agradeço. com você. Que Igualmente. delícia! Igualmente, eu que agradeço, foi muito bom, fiquei muito feliz de conhecê-la. Estou à disposição para quando você precisar, quiser abordar outros temas. É um tema que eu adoro como mãe, como mulher, enfermeira, obstétrica, e é uma Uhum. forma de cuidado, né? Então, é a essência da nossa profissão, né? Da minha profissão, e eu acho que as mulheres precisam muito de cuidado. Então, a gente tem que Ah, estar sempre muito próximas dessas mulheres, principalmente nesse momento tão delicado, né? Que é é. a O começo da vida, maternidade, é. começo de um filho, uma criança. E tem uma frase famosa da esterogestação que fala que às vezes o bebê que está no nosso colo ainda nem nasceu, né? Porque ele está ainda acostumado com aquela vida intraútero, né? Ele ainda não entendeu que ele Então, está do lado de não fora. entendeu, isso. Então é ter sensibilidade, ter cuidado, né? Nesse período, tanto para a mãe quanto para o bebê, E principalmente. paciência também, né? Entender, sabe aquele mantra É, meio materno? Calma, tudo passa, sabe? tudo Tipo, passa, não é? verdade. Esse E começo passa mesmo. conturbado, calma, tudo passa. Entendeu? Isso, Que é o mantra materno para todos os perrengues maternos. Não, é, não é importa qual é o verdade. perrengue, o mantra é esse, É, calma, tudo passa. muito Ó, gente. obrigada, viu? Um sucesso.